Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Império das Artes. Eu sou o professor Raul Castro e hoje estaremos a analisar mais uma das incríveis obras de Caravaggio, é a obra São Jerônimo. Foi uma sugestão de um dos nossos inscritos, a quem dedico esta análise, o Luizão. Bom, a escrita de São Jerônimo, também chamada de São Jerônimo em seu estudo, ou simplesmente São Jerônimo, é uma pintura a óleo feita pelo pintor italiano Caravaggio, geralmente datada de 1605 a 1606. A pintura está localizada na Galeria Borghese, em Roma. Nela está sendo retratada São Jerônimo, um doutor da Igreja do Catolicismo Romano e um tema popular para a pintura, até mesmo para o próprio Caravaggio, que produziu outras obras de Jerônimo em meditação e se dedicando à escrita. Nesta imagem, Jerônimo está lendo atentamente, com o braço estendido apoiado na caneta, pena, e foi sugerido então que Jerônimo aqui é retratado no ato de traduzir a Vulgata. Michelangelo tornou-se um grande pintor em seu tempo, sendo amplamente requisitado pela Igreja Católica pela constituição de quadros de teor religioso. Se considerarmos o quão católico Caravaggio era, torna-se mais evidente a temática recorrente de seus quadros, a maioria retratando um tema sacro. Nesse sentido, o artista se mantém fiel ao seu corpo de fundo ideário e propicia fantástica idealização da figura de São Jerônimo, o grande santo que foi o tradutor da Bíblia hebraica, traduzindo-a para o latim. Daí, o artista pintar dois quadros da mesma personagem. O primeiro, em 1605, para o sobrinho do Papa Paulo V, o conceituado cardeal Scipione Borghese, obra a qual demonstra maior fluidez estilística e técnica nas pinceladas do artista. A segunda foi São Jerônimo escrevendo, com a mesma titulação, só que datada de 1607. Bom, iremos nos concentrar obviamente na primeira pintura. Na pintura de 1605, há ainda forte obscuridade fúnebre ao fundo da tela, porém com mais suavidade, pois nota-se o esfumaçamento da sombra, outrora predominantemente obscurecida por total em direção ao santo. À medida que os olhos do observador avançam sobre a tela, é possível notar que a escuridão é mais intensa, próxima ao crânio estudado por Jerônimo, e quanto mais perto do estudioso, menos intensas se fazem as trevas ao seu redor. Bom, o manto vermelho, agora, tem a ver, na verdade, com sua posição dentro da igreja. Na arte, Jerônimo é frequentemente representado como um dos 4 doutores latinos da igreja, juntamente com Santo Agostinho, Ambrósio e o Papa Gregório Magno. Como um membro proeminente do clero romano, muitas vezes ele foi retratado de forma anacrônica, no traje de um cardeal. Podemos ver isso, por exemplo, na pintura Jerônimo e o Leão, de Hans Memling. Até mesmo quando ele é retratado com a anacoreta seminu, com a cruz, a caveira e a Bíblia, como as únicas mobílias de sua cela, o chapéu vermelho ou alguma outra indicação de sua posição como cardeal é, via de regra, apresentado em algum lugar na imagem. No caso, na pintura de Caravaggio, está sendo representada pelo manto vermelho. Durante a vida de Jerônimo, os cardeais ainda não existiam. No entanto, na época da Renascença e do Barroco, era prática comum que um secretário do Papa fosse cardeal, tal como Jerônimo havia sido efetivamente para o Papa Dámaso, e isso se refletia nas interpretações artísticas. Na cabeça do santo, uma singela e tímida auréola a circunda. Quando a perspectiva e a profundidade passaram a ser consideradas essenciais na pintura, os pintores também mudaram a forma como se retratava a auréola, passando de uma áurea rodeada à cabeça e sempre representada como se vista de frente, para um disco plano dourado, ou um anel em perspectiva flutuando sobre a cabeça dos santos, ou verticalmente atrás deles, muitas vezes transparente. Alguns pintores, como por exemplo Rembrandt e Jan van Eyck, não costumavam pintar santos utilizando a auréola, mas Caravaggio optou por acrescentar esse sutil detalhe acima da cabeça do santo. Já se olharmos atentamente para a pena que Caravaggio coloca na mão do santo,
ela nos lembra a um peixe com barbatanas. Claro, é uma visão pessoal. Como já dito antes em A Ceia de Emaús, o peixe é um símbolo que remete diretamente ao cristianismo. Nada mais propício para esse formato que a pena, de onde sairia aqui as letras da tradução para o latim das Sagradas Escrituras. E você, o que acha? Seria um formato de peixe ou uma pena desgastada? Seria talvez uma ilusão proposital feita pelo artista? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Na concepção plástica da obra, observando-se a construção da orientação espacial, uma luz horizontal intensa atravessa a mesa e toca o alto da cabeça calva e enrugada de São Jerônimo, como uma fina e discreta auréola que parece desgastada pelo tempo. Em relação aos focos de luz, percebe-se que os dois maiores focos de luminosidade estão localizados, um no crânio, sobre a mesa, e o outro na cabeça de São Jerônimo. Tal fato poderia indicar de certa forma intencional do artista, observando que ele poderia inconscientemente retratar o aspecto da debilidade do corpo físico como uma problemática, mas, ao mesmo tempo, apresentar o elemento da sabedoria, alcançada com o passar do tempo como uma contraposição positiva relacionada à avançada idade. A estrutura da obra pode ser compreendida como uma representação da fruição do tempo dentro de um losango, com a lia que une as duas cabeças em maior evidência. Sendo assim, há aqui a presença da fugacidade e da fragilidade da vida humana. Por isso, sua cabeça calva possui uma grande semelhança com a caveira. Dessa forma, nos focos de luz, percebe-se uma dicotomia semântica com sentidos opostos: a liberdade e a perenidade proporcionadas pela atividade intelectual e a decadência do corpo desgastado pelo tempo. Nota-se também o físico já velho, que aparenta um cansaço e uma concentração enorme. Jerônimo, mesmo cansado, permanece em sua árdua missão com uma concentração singular. Segundo Rendi Barbosa e Paulo Vitor Monteiro, em um artigo em que fazem uma análise iconográfica da pintura, um outro ponto muito estudado por alguns especialistas é como Caravaggio agora representa a velhice. No Renascimento, a velhice era sempre retratada com corpos joviais, como já vimos aqui, por exemplo, em A Criação de Adão, a qual Deus está sendo representado como uma mescla à juventude, com a beleza e a força representada pelo corpo com músculos definidos e a harmonia da composição. Um corpo de proporções anatômicas, com formas harmônicas, sendo a velhice ressaltando a sabedoria expressa imageticamente pela cabeça do homem com a barba branca. Caravaggio, ao contrário, apresenta em sua produção uma imagem da velhice com todas as suas dificuldades, renegadas no Renascimento, mostrando toda a fragilidade do corpo nesta etapa da vida. Mas tal, ressaltando em seu discurso imagético que a fragilidade do corpo é superada pela emancipação, pela progressão espiritual e mental, pela intimidade do personagem com Deus, alcançando-se assim a plena sabedoria. Dentro das suposições sociais e humanísticas sobre a vida e a figura do velho, podemos perceber que, de forma negativa, a velhice está associada consecutivamente à proximidade com a morte, uma debilidade da saúde e da disposição física. Mas, paralelamente, vemos a velhice relacionada positivamente com o apogeu espiritual e mental do ser, possibilitando o alcance da sabedoria e da proximidade com Deus. Aqui, interpreta-se que a caveira representa a morte e a sabedoria alcançada pela natureza humana, mas que só é possível apenas com a idade e a experiência e sob a luz da inspiração divina. A figura de São Jerônimo alia esta concepção ao caráter de quanto o homem, durante sua vida, persegue o conhecimento de tal forma que não percebe o avançar da morte em sua direção e como ela, além de ser o fim da vida, simboliza o começo de uma nova vida no cristianismo.